Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, irmão, como é que tá? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí Tá juntos aí bem, para então louvar a também. Deus, né? Para trazer aqui a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Amém? É um prazer estar Amém. participando com os irmãos aí. É uma alegria para nós desfrutar, né, dessa oportunidade, né? São tantos os meios que a gente tem já tido a oportunidade de transmitir a palavra de Deus. E para mim é uma novidade aqui, né, por esse método, né? Mas que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor, a vida dos irmãos que estão empenhados aí nesta obra, né? Temos que aproveitar, fazer de tudo para ver se ganha alguns, né? Ou pelo menos É para verdade. manter a nossa fé viva, né? A nossa fé ativa com Deus constantemente, né? Então parece que eu não vi alguma pessoa que não seja crente participando, mas isso não importa. Importa que nós estamos falando do amor de Deus e também estou gravando aqui. Teve algumas pessoas que eu convidei para estar participando desse culto hoje, mas não puderam, ou porque não tem Instagram, ou por algum outro motivo. Estou gravando aqui para que eles possam assistir depois também, né? Que a intenção Amém, nossa amém. é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Não importa por qual meio, mas que o nome do Senhor Jesus seja levado aos quatro cantos da terra e que nós possamos, né, fazer uma parcela desse anúncio do Evangelho, né? E esse aqui não é diferente, né? Por outros meios já temos feito e aqui não é diferente. O nome do Senhor Jesus é exaltado e nós proclamamos que Jesus é bom, Ele é maravilhoso e por isso que É nós verdade. somos, por isso que nós estamos felizes, né? Nós somos felizes, mesmo em meio às lutas, dificuldades, tristezas, problemas, mas a essência é que nós temos a presença do Senhor em nossa vida, a paz verdadeira que habita em nós, é que nos move cada dia e somos felizes por isso, né? Que Deus abençoe. Eu quero trazer aqui já um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12. Esse texto é bastante forte, ao meu ver. Eu tenho bastante, vamos dizer assim, por toda a Bíblia, né, lógico, mas esse texto tenho bastante simpatia por esse texto, porque é um texto que nos mostra a realidade, vamos dizer assim, nua e crua, né? Nós vemos aqui uma, o escritor descrevendo o que exatamente nós somos, né? Eu sempre, quando tenho a oportunidade de pregar em alguma cerimônia fúnebre, gosto de usar esse texto, porque ele mostra justamente a decadência da vida humana, não é? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, criado pelo Deus Todo-Poderoso, e sabemos que por causa do pecado dos nossos primeiros pais, o homem assumiu em si, com esse pecado, duas mortes: a morte física e a morte espiritual. E para a morte física, a palavra de Deus nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E para a É morte verdade. espiritual, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trazendo o socorro em tempo oportuno para que as pessoas não morram espiritualmente. É o anúncio do Evangelho, é o anúncio da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mostrar para o mundo e para todos que quiserem ver aquilo que já foi dito pelo pastor Hamilton, dizendo que o Verbo é encarnado. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, isso nos mostra que Jesus veio, né? Toda a narrativa bíblica, a Bíblia é o centro da palavra de Deus, está na pessoa de Jesus, o nosso Salvador. E a vinda de Jesus a esse mundo não foi outro motivo senão para resgatar o homem dos seus pecados e proporcionar ao homem uma nova vida. A vida que foi perdida, a comunhão, a vida espiritual que o homem perdeu no Jardim do Éden, nada mais é do que a comunhão íntima que ele tinha com Deus. Ele foi desligado, ele foi tirado, até que literalmente, né, de um lugar que Deus proporcionou para eles, para aquele casal,
até de lá eles foram expulsos, que é o Jardim do Éden. Tudo por culpa do pecado. Então, a morte espiritual tem uma solução. O homem não precisa ficar morto espiritualmente para sempre. Ele não precisa ir para a eternidade viver uma vida eterna morto. Como que pode ser isso? Alguém viver uma vida, viver morto, exatamente. Quem tem Jesus tem vida. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então é novidade de vida, é uma nova vida. O homem natural está morto. O homem que não vive uma vida que agrada a Deus, que não anda com Deus, que não serve a Deus, ele está morto. Por isso que existe e sempre precisa haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve, como está escrito lá em Malaquias. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. A vida do crente, a vida do salvo, a vida daquele que pertence ao Senhor é uma vida diferente. Não é que ele vai ser uma pessoa carrancuda, que não fala com ninguém, que não tem a sua vida cotidiana, não. Ele vive a vida cotidiana de uma forma diferente. As pessoas olham nele e vão dizer, ali vai uma pessoa diferente. O que faz a diferença nela? Outro dia, eu e minha esposa encontramos um casal numa circunstância quase que por acaso, e não sabíamos, não conhecíamos, lá na cidade de Varginha, e com poucas palavras que nós conversamos com eles, identificamos aquele casal como servos do Senhor. Por quê? Porque há diferença. O Espírito Santo comunica conosco, nós sabemos, ali está uma pessoa que serve ao Senhor. Isso só pode acontecer isso na vida de alguém, só pode acontecer se essa pessoa, se esse homem, se essa mulher tiver um encontro real com Jesus. Aceitar Jesus como Salvador da sua alma e ter uma vida, porque não basta só esse texto que eu vou ler aqui, já vou chegar nele, é um texto que eu li recentemente num velório de um dos meus tios, e não basta somente, disse lá, não basta somente a pessoa crer que Jesus é o Salvador. Não basta somente a pessoa carregar no peito um crucifixo, ou na camiseta estampado o nome de Jesus, ou até mesmo dizer, eu sou de Jesus, sem pertencer a ele realmente. Porque aquele que anda com Jesus tem que fazer as mesmas coisas que ele faz, ou pelo menos se esforçar para cada dia mais se aproximar da perfeição. Ainda que não somos perfeitos, mas o livro de Provérbios nos diz, no capítulo 4, e o versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não somos perfeitos, erramos, falhamos, pecamos, mas nós estamos atrás da perfeição. E quando vier aquele dia que já foi citado aqui neste culto, que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, nós seremos tirados dessa terra e vamos morar com o Senhor eternamente. Aí sim, viveremos em estado de perfeição. Não teremos mais um caos como estamos vivendo hoje. Essa palavra me veio ao coração, é o tema de que nós estamos vivendo. Hoje estamos aqui, já foi dito também aqui nessa noite, neste culto. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Hoje estamos aqui, estou falando aqui, o Senhor está aí dirigindo o culto, aí em Piranguinho, os outros aí, tem meus irmãos aí, tem um irmão em Ubatuba, outros aqui em Itajubá, filhos, enfim, estão acompanhando este culto aqui hoje. Hoje estamos aqui, mas e amanhã? O que nos garante o amanhã? Foi dito pela moça aí, está aqui, eu fiz um pequeno esboço aqui, está dentro do contexto que eu queria trazer para os irmãos aqui nesta noite, que é o livro de Tiago, Epístola a Tiago, capítulo 4. Veja bem, o que diz a palavra de Deus para nós, concernente ao nós não sabermos o que é o dia de amanhã. Tiago 4,14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Uns vivem 10 anos, 2 anos, alguns meses, outros vivem 90, 100, mais de 100 anos, mas certo é que a qualquer momento, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, enquanto
o mundo não entrar num colapso tal, em que depois da vinda de Jesus, o mundo entrará na grande tribulação e assim por diante, o desfecho deste mundo em que nós vivemos, como nós conhecemos pela palavra de Deus. Enquanto isso não acontece, nós estamos aguardando Jesus voltar. O nosso propósito é vivemos uma vida que agrada a Deus, aguardando Jesus vir buscar a sua igreja. E para que ele venha, eu tenho ouvido muito, várias pessoas em ambientes diferentes dizendo assim: "Ô Jesus, vem buscar nós logo, venha nos buscar logo". Tenho ouvido isso, mas de pessoas que infelizmente estão vivendo uma vida terrível, mergulhados no pecado, momento ali, falando coisas totalmente desagradáveis, daqui a pouco fala: "Jesus, vem buscar nós logo". O que quer dizer isso? Até existe uma ânsia sim, mas não existe um comprometimento com Deus. Mas a nossa vida, ela é limitada. Não sabemos do amanhã. Não sabemos o que será de nós amanhã. Não sabemos nem o final desta noite, não sabemos, nem o final deste culto nós sabemos. Nada. Um segundo à frente do nosso dia, nós não sabemos de nada. Mas nós sabemos que aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. E é isso que nós estamos lutando todos os dias. O texto que eu quero deixar aqui, que está em Eclesiastes 12, diz assim, ó: "Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e escurecerem os teus olhos nas janelas. E nos teus lábios, quais portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, e levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, se diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e se espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o canto junto à fonte, e se desfaça a roda junto do poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui é o retrato nosso. Quando nós estudamos na escola, uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando somos alfabetizados, diz assim, que o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Toda criança, lá para os 8, 9, 10 anos, já sabe falar isso de cor. É a trajetória da vida. Quando nós fazíamos ali o curso da ETAD, eu me lembro, não lembro qual que era o professor na época, uma frase que foi dita ou estava escrita num livro, não me recordo. O que é o homem? Definição de ser humano. O que é o ser humano? É a encomenda que a parteira despachou para o coveiro. Aproveite o intervalo. É o intervalo que Deus nos deu. É o momento que Deus nos deu. Eu estou com um intervalo aí de quase 48 anos. Não sei para quantos anos Deus preparou para mim. Mas eu sei que eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que viver uma vida que agrada a Ele todos os dias da minha vida. Todos os momentos da minha vida eu preciso. Por quê? Aqui está o retrato. Lembra-te do teu Criador. Nos dias que você ainda tem força, vigor, vida, ânimo. Antes que venham os maus dias. Quais são os maus dias? Nós vamos sentindo no peso. A idade vai chegando, começa aqui a descrição do que é, ou do que são os maus dias. As pernas já não são tão fortes mais, os braços, você pega aí, eu tenho filhos aqui de 22 anos, 17,
outro de 15. Às vezes eu vou brincar com eles aqui, medindo força. Eu tô vendo que eu já tô, para qualquer um deles aqui, eu já não dou conta mais. Estão fortes. A minha força não é tão grande. Nunca foi muito, agora não é tão grande mais. O que é isso? É o sinal que o ser humano está definhando, a palavra é essa. O ser humano vai definhando, nasce com vigor, nasce com força, nasce com... Você vê uma criancinha nova, um menininho, uma criança pequena, com todo vigor, descalço, sem camisa no frio. Você fala, essa criança não sente frio? Não, ele está na fase que ele enfrenta tudo. Nós não. As coisas vão ficando diferentes. Os braços perdendo as forças, as pernas perdendo as forças. Acorda cedo, antes para levantar para ir trabalhar quando é novo, é uma dificuldade. Quanto que quer dormir, a idade vai chegando, o passarinho canta lá no fio, você já está acordado. É isso que está dizendo aqui. Acorda ao som de pouca coisa. O interessante é que fala os dentes, né? Os moedores, fortes, né? Comi um torresmo, um botinhão, tem cara que gosta de comer um torresminho bem sequinho, botinhão. É bom, né? É bom. Então, chega um ponto, ainda que hoje temos muito recurso, temos implante, temos tanta coisa para fazer aí, mas vamos levar ao pé da palavra. Chega um ponto que não há mais condições nem de comer um torresmo, porque os dentes não suportam mais. O que é isso? O meu Botignone, eu ainda estou conseguindo fazer força aqui para ler sem óculos. O Botignone está de óculos. Né? Por que isso? Porque a vista já não é a mesma de 20 anos. E assim por diante. O texto está nos dizendo isso. E é interessante quando chega lá no versículo 7, e eu sempre friso isso aqui quando tenho oportunidade nos velórios, e o pó volte à terra como era. Chegou o final. Foi envelhecendo, foi terminando, foi acabando, foi indo, até que não deu mais. A vida se esvaiu, acabou, terminou. Os pranteadores, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos. Eu sempre brinco assim, você tem que deixar pelo menos uma meia dúzia, né? Pelo menos uma meia dúzia de amigos, de conhecidos, de irmão que gosta de você, para ter alguém para carregar o caixão, senão nem isso não vai ter. Vai ter que chamar alguém lá para dar uma força, não é isso? Chega o final, terminou. E o pó volte à terra como era. Isso não é garantia de entrada no céu. Isso aqui é o seguinte, olha. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus assume o controle, ainda que ele não perdeu. Mas Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Nesse texto aqui está dizendo, agora é comigo. Viver uma vida que agrada a Deus está destinado a vida eterna com Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu espero uma morada no céu. Creio que os irmãos que estão aí me ouvindo nesta noite esperam uma morada no céu. Estamos aguardando esse dia, quer seja pela morte, quer seja pelo arrebatamento, nós vamos morar no céu. Porque merecemos? Não, nós não merecemos. Céu não é por merecimento. Céu não é por merecimento. Não é porque sou bonzinho ou porque faço alguma coisa, não. É pela graça. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz, olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não adianta fazer bondade, não adianta fazer nada em favor de outro com a intenção de ganhar salvação, jamais conseguirá. O salvo, o servo de Deus que teme ao Senhor, a bondade está no coração dele. O coração bondoso, o coração amoroso, ele é prestativo, ele faz bondade, ele ajuda. Isso é automático na vida daquele que serve ao Senhor. Mas nunca fazer isso para alcançar mérito para a salvação, jamais conseguirá. E aí está, o homem chega nesse estado da morte, terminou. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, tem um texto ali muito forte. Um homem, segundo aquele texto, um texto ilustrativo, diz assim, olha, que um homem de uma grande fazenda tinha muitos bens, vamos dizer assim, uma plantação muito grande, um grande fazendeiro, por que não?
E chegou um dado momento que a colheita dele deu muitos frutos. E ele se envaideceu daquilo e disse: tenho muito, esse ano rendeu demais. O que vou fazer? Eu vou juntar tudo nos celeiros, eu vou guardar tudo, eu vou fazer um estoque imenso. E vou dizer para minha alma: minha alma, come, bebe, folga, tens em depósito para muito tempo. E o texto vai dizer assim: e Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? O que quer dizer isso? Quer dizer, o que você tem preparado nesta vida que Deus te deu. O que você tem preparado nesse espaço que Deus te deu. Você nasceu lá no ano de, não sei, pensa aí no ano que você nasceu. Tal dia do tal mês, de tal ano que eu nasci. Hoje são 26, se não me engano, de agosto de 2020. O que você fez para Deus? Qual foi o que você deu para o Senhor em todos os aspectos da sua vida, nesse período que se chama a sua vida? Essa é a reflexão. E o pó volte à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Deus no controle definitivo da sua vida. Ainda, repito, Deus nunca perdeu, não perde e nunca perderá o controle de nenhuma situação. Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, mas ele dotou o homem de uma coisa fabulosa, que se chama livre-arbítrio, liberdade de escolha. Nesse velório do meu tio que eu falei recentemente, eu falei lá para eles: olha, nós fazemos escolha todos os momentos, desde o momento que nós levantamos da cama, colocamos nossos pés no chão, estamos escolhendo. Escolhe a roupa que vai, escolhe o calçado que vai, escolhe ver se o tempo está frio ou se não está, que roupa que vai vestir, escolhe a rua que vai passar, se vai de carro, de bicicleta, de moto, dependendo daquilo, ou vai a pé mesmo. Hoje eu vou a pé, vou fazer uma caminhada. Hoje eu vou de moto porque está gostoso, o tempo está bom para andar de moto, e assim por diante. Escolhas constantes, diárias, todo dia, toda hora, todo momento estamos escolhendo. Mas existe uma escolha, que nesse período todo, o homem e a mulher precisam fazer e não podem deixar passar, porque essa escolha só é feita com vida. Quando nós estamos lá diante de um cadáver, numa urna para ser sepultado, quer seja evangélico ou não seja, quando nossos irmãos temos ali uma lapela escrito pó, volte à terra, eu sou a ressurreição e a vida, e assim por diante. Quando não é um crente, tem lá um crucifixo, algumas velas e assim por diante. Nada disso, nenhum nem outro, garante a entrada no céu. Nenhum dos dois. O que garante a entrada no céu é a escolha que aquela pessoa fez enquanto ela estava viva. Quando nós vamos orar ao término de uma cerimônia fúnebre, sempre frisamos da seguinte maneira: vamos orar aqui por nós, amigos, familiares, irmãos e assim por diante, para que Deus console os corações, porque para essa pessoa que está aqui nesta urna, nada mais pode ser feito, nem oração, nem reza, nada mais. Está terminado. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e vem depois disso o juízo. É sério. A nossa vida com Deus é uma vida de renúncia diária. É uma vida em procurar sempre. O Senhor procura. João capítulo 4, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. É interessante quando nós olhamos isso. Se tem verdadeiro é porque tem falso. Se ele está procurando os verdadeiros, é um sinal de que tem falso. Existem pessoas hoje que estão usando até o evangelho como meio de promoção. Hoje, eu brinco com os irmãos sempre lá na igreja, eu falo isso. Antigamente, éramos conhecidos como os protestantes. Depois passamos a ser conhecidos como os crentes. Né? Agora somos conhecidos como os evangélicos e gospel. E parece que a palavra foi afrouxando um pouco, o termo foi ficando mais flexível.
A verdade é essa, a palavra parece que foi flexibilizando. Nós continuamos protestando. Nós somos crentes protestantes. Protestando contra o quê? Contra as outras religiões? Não. Protestando contra o pecado. Protestando contra o inferno. E resgatando as almas da perdição eterna. Esse é o nosso protesto. Esta é a nossa palavra. Resgatar o homem, porque se ele não for resgatado em vida, depois de morto não há mais esperança. Depois que ele partir dessa vida, não há mais oportunidade. É uma oportunidade. A oportunidade é única. Não há mais o que fazer depois que uma pessoa partiu desta vida. Então fique claro para nós nesta noite. Fique ciente para nós. Se tem alguém que está nos ouvindo, talvez aí junto com um familiar, que não fez uma decisão ainda ao lado do Senhor Jesus, ou talvez alguém que está sendo assediado pelo mundo, não sei. Eu não sei qual a sua condição de vida nesta noite, mas a verdade é, afirma o pé, afirma os passos com o Senhor Jesus, porque a brevidade da nossa vida é real. Não existe fortão, não existe saúde que não seja abalada. Temos casos aqui, né, essa semana aqui em Itajubá, pessoas que estavam trabalhando normalmente, vivendo, correndo, fazendo. Ah, fulano morreu, o que aconteceu? Infartou. Estava bom. Sempre ouvimos, conversei com ele ontem. Falei com ela essa semana. Não importa. Chegou a hora. Chegou a sua vez. Há uma fila. Existe uma fila. Ninguém gosta de falar nessa fila, mas ela é mais real do que você possa imaginar. Há uma fila e nós estamos nela. Não tem ninguém fora dela. Tem gente lá na frente. Tem gente mais no meio, tem gente lá atrás, mas eles estão na fila. Certo é que estamos na fila. Enquanto Jesus não vier, esta morte vai nos acompanhar. Mas ela não deixa de ser para nós um veículo que nos levará às mansões celestiais. Enquanto Jesus não vem, passamos pela morte, passamos por essa tristeza tão grande. Mas quando fecharmos os olhos aqui nesta terra, no dia que esse corpo, o apóstolo Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo 5 da sua segunda carta, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, olha que coisa gloriosa, temos da parte de Deus uma casa não feita por mãos, uma casa eterna. É essa casa. Quando nós partimos desta terra, nós vamos receber corpo novo, casa nova, nome novo. É tudo novo. Tudo que nós vamos receber da parte de Deus naquele grande dia é tudo novo. As coisas velhas passaram, literalmente agora. Aqui estamos ainda sofrendo algumas agruras, estamos aqui sofrendo porque Jesus falou. Tem gente que prega que não, mas Jesus falou que sim. No mundo tereis aflições. Mas por que o crente sofre? A pessoa está servindo a Jesus, está procurando agradar a Deus, fica doente, tem doenças terríveis, morre de modo terrível. Por quê? Porque Jesus falou que vai ser assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E certo é, nesse texto não está dizendo isso, mas certo é, ele venceu, nós estamos com ele e venceremos também. Estamos vencendo a cada dia e vamos vencer, e naquele grande dia, ou se nós partirmos daqui, particularmente, individualmente, ou no dia do arrebatamento, nós vamos entrar nas mansões celestiais. E aí, nunca mais. Interessante que Jesus, pelo seu sacrifício, ele tirou de nós a sentença da morte. Ou melhor, a sentença do pecado, que também é a da morte, sem dúvida. Tirou de cima de nós o domínio do pecado. O pecado não terá domínio sobre nós. A sentença da morte, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo dizendo, a sentença que estava lavrada contra nós, morte eterna, foi lavrada por causa do pecado dos primeiros pais. A sentença, a palavra que nos era contrária, Jesus cravou-a na cruz. Não há nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. A sentença da morte, a presença
do pecado. O pecado não terá domínio. O pecado só domina nossas vidas se nós dermos lugar para o diabo. O pecado nos assedia. A tentação vem com força, não tem dúvida. Sobre todos nós, não escapa ninguém. Mas ele não domina. O Senhor não deixa, porque nós estamos com ele. Mas chegar um dia que o pecado não estará mais por perto de nós. Nós seremos tirados da presença do pecado. Lá não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não tem doença, não tem pecado, não tem nada disso. Esse mundo ficou para trás e nós vamos morar com o Senhor eternamente. Essa é a nossa esperança. É o que temos que fazer. Enquanto somos fortes, ou enquanto temos poder de decisão, vamos resumir essa palavra nisso. Enquanto temos poder de decisão, decidamos ficar sempre com Jesus. Se ainda não está, decida com Ele. Se continua, se já decidiu, permaneça com Ele. Permaneça com Ele, porque um dia nós iremos morar com o Senhor eternamente. Essa é a nossa esperança. Que Deus abençoe os irmãos, pastor Bottignoni, por essa oportunidade de estar com os irmãos aqui. Foi um prazer, viu? E sempre que puder e quiser, estamos à disposição aí para ajudar os irmãos, para cooperar e para anunciar. Nós amamos anunciar o Evangelho do Senhor, é uma alegria, e assim que precisar, é só falar com a gente, nós estamos aí. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. A paz do Senhor para todos os irmãos aí. Deus abençoe. A paz do Senhor.